Bom, bem-vindos todos e todas. Hoje mais uma Open Class pela WB Educação. Hoje nós temos o privilégio de ter conosco o professor Manuel Davi Maceno, que vai tratar sobre os tipos penais brasileiros perante a Convenção de Budapeste sobre o cybercrime, principais problemas de adequação. Esse é um tema que o professor Manuel ele vem discutindo há algum tempo, já vem fazendo algumas conferências no Brasil e fora do Brasil, e que nós já discutimos também, eu, professor Manuel, não discutimos, ou seja, nós debatemos o tema, né, professor? Acho que é importante esclarecer o termo. Mas tenho o privilégio de dizer que conheço o professor Manuel há pelo menos 8 anos, nos conhecemos... Atualmente, fisicamente, sim, em maio de 2015. Isso, em maio de 2015, num evento da Rede Ciber, na cidade de Santa Maria, quando ele palestrou, eu também palestrei. Já tínhamos contato, né, de maneira online, de maneira virtual anteriormente. Deixa eu fazer uma pequena apresentação, antes de passar a palavra ao senhor, professor. Professor adjunto, encarregado de proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, naturalmente. Neste local integra as coordenações do laboratório, do BINET, de segurança informática e cybercrime, e também do mestrado em engenharia e segurança informática, pertencente à EDEM, Rede de Especialistas em Proteção de Dados Europol, Agência Europeia de Cooperação Policial. Além de ministrar aula no mestrado em Engenharia de Segurança Informática, tem lecionado a matéria de Direito Internacional do Cibercrime no mestrado em Direito Informática da Universidade do Minho. Respectivamente, nesses dois mestrados, ministrou aula, está desde 2010 e 2012. Professor Manuel, obrigado por ter aceito nosso convite. A fala é sua. Muito obrigado. Eu tenho sempre muito gosto em voltar e, sobretudo, a voltar a estar com amigos e pessoas com muito respeito no plano pessoal e intelectual. Neste momento, eu me movo, sobretudo, em função dos afetos. E pela grande consideração que tenho pelo delegado doutor Emerson Vente, obviamente, é óbvio que não podia não aceitar um convite tão gentil como este, dando uma pequena mão nesta iniciativa WB Educacional. Perfeito, professor. A gente fica muito feliz. É recíproco. Pensarão muitos que é uma audácia de um português vir falar deste assunto. Em meu abono, dizer que leciona há mais de uma década a matéria de Direito Internacional do Cibercrime e comecei a abordar questões de direito penal da informática brasileiro também há uma década. A primeira vez que palestrei sobre o assunto foi no início de maio de 2013, menos de 2 meses após o início da vigência da chamada Lei Carolina Dickmann, em São Paulo. E tenho acompanhado a evolução legislativa do direito interno brasileiro e, como veremos daqui a muito poucos minutos, como é que o Brasil foi se aproximando de uma maneira, por vezes complicada, da regulação mundial que temos de momento, que é a Convenção de Budapeste. Eu tenho estado acompanhando. Daí, sentir razoavelmente à vontade, inclusive para o debate, a propósito desta questão. Eu peço para o amigo Emerson para passar o slide, que eu não posso. E começamos pelo fim.
Isto é, já este ano, meados de abril, hoje é 13, faria agora 7 meses, foi finalmente publicado o decreto que promulgou a Convenção sobre o Crime Cibernético. O que tem logo aqui um problema complicado que eu, como sempre, fiz questão de ir verificar. É que o decreto diz: firmada pela República Federativa do Brasil em Budapeste em 23 de novembro de 2001. Não é verdade. O Brasil não foi signatário da Convenção de Budapeste. Por isso isto é algo que é assim um pouco estranho. Eu não dei, fui verificar na documentação do Conselho da Europa. A Europa é uma organização de cooperação política e cultural semelhante à Organização dos Estados Americanos. Não é, o Conselho da Europa não tem relação com a União Europeia, salvo que todos os Estados-membros da União Europeia também são do Conselho da Europa. Como o Mercosul, todos os Estados-membros do Mercosul fazem parte da OEA, mas não tem mais ligação. Agora, eu fui verificar e o Brasil não está. Por isso não faço ideia, eu não estou assim desconsiderando, não estou destratando, desmoralizando o Brasil, mas temos aqui um decreto que diz algo que é literalmente não verdadeiro. Neste momento já são mais de 60 os Estados-parte, o último, em 2023, foi o Brasil. E depois comecemos pelo início. E depois já faremos até uma pequena aproximação aos pré-trabalhos preparatórios. É o seguinte: a Convenção de Budapeste, embora formalmente tenha sido criada dentro da estrutura do Conselho da Europa, foi assim porque nas Nações Unidas não existiam condições políticas, ou se quisermos, geopolíticas, para avançar com um tratado internacional em matéria de criminalidade informática. O que é que aconteceu? Um conjunto de países não europeus associaram-se ao Conselho da Europa e, literalmente, Estados Unidos, Canadá, Japão, África do Sul e Filipinas. A situação das Filipinas depois ficou dúbia. Mas a ideia foi que Estados liderantes regionalmente participassem. O Brasil optou por não participar. E podia ter participado como observador, como os Estados Unidos, ou como a África do Sul. Até o bom exemplo da África do Sul, inclusive, é dos atuais BRIC. Nem seria por aí. O que me tem explicado, e não estando escrito, foi que a possibilidade do Brasil participar na negociação foi colocada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, e o Itamaraty foi pego a posteriori. E, atenção, em 2001, isto é ainda Fernando Henrique. Não é a pensar que era uma medida já do governo, já uma decisão altermundista do governo Lula. Isto ainda foi Fernando Henrique. O que me dizem, não sei se é verdade, mas foi-me explicado como sendo verdade, estaria que o Itamaraty boicotou a participação do Brasil. Porquê? Porque não deram uma vénia inicial. Com a Polícia Federal e o Ministério Público, desde então, há mais de 20 anos, pressionando, no sentido da necessidade do Brasil aderir à Convenção. E já veremos porquê. Polémica. Nós, quando digo nós, Emerson e outros colegas que estamos nisto há muitos anos, acompanhámos a chamada Lei Azeredo, do senador, depois deputado mineiro, que quando lança a lei, o projeto ainda no Senado,
em fevereiro de 99, já se inspirou nos trabalhos preparatórios da Convenção. E isto foi ficando por comissão. Mas também, acompanhando, e doutor Emerson, fica à vontade para contradizer, é que havia uma percepção dos mesmos grupos que levaram até ao Marco Civil, uma perspectiva liberal, libertária, que o Brasil não precisava até a lei de cibercrime. Que isso era uma coisa de europeu, de americano, que o hacking, sobretudo o hacking de chapéu branco e talvez chapéu cinza, deviam ser bem aceites, porque eram expressões de liberdade. Tanto que não havia necessidade de haver uma lei que designadamente criminalizasse as invasões. Não vou abusar dizendo que era uma perspectiva sem terra, mas sem terra no digital. Mas durante muito tempo, sobretudo em círculos intelectuais, essa foi a divisão dominante. Aqueles que gostam mais de expressões grandiloquentes, Weltanschauung, cosmovisão, mundivisão, dominou no Brasil. Pode passar, por favor. Passar o slide. Bem? Mas isto é na teoria. Dados foi mudando. E foi há pouco, abril de 2013, entraram em vigor as duas leis que alteraram o Código Penal, sobretudo a chamada Lei Criminalística. Veremos mais à frente a relevância de conteúdos. E depois, o que sobrou da Lei Azeredo, porque a Lei Criminalística veio a partir de um substitutivo. Pelo menos inspirado pelo governo, e nesta altura, 2012, isso já era Dilma. É o primeiro governo de Dilma, sim, porque Dilma Rousseff foi eleita em outubro de 2010. Eu sei perfeitamente porque, na véspera, eu ainda estava no CODAIP em Floripa e voei, por acaso, no dia da eleição, nesse domingo de início de outubro de 2010. Mas as coisas continuaram. Abreviando muito, houve um grupo de trabalho, já no último governo, mais aberto, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, chamava, também, junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Federal e o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, dentro do Ministério da Justiça, também o Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, a ABIN e o Ministério Público Federal, que pressionaram institucionalmente, não vou dizer politicamente, pressionaram institucionalmente, com a necessidade de combate à criminalidade informática. De tal maneira, o que é que acontece? E seguindo o procedimento da Convenção, o Brasil, como não membro do Conselho da Europa, teria de ser convidado a aderir. E como se faz? O Brasil diplomaticamente indicou que estava disponível para ser convidado. Isso é como um baile antigo. A moça, com o leque ou com o olho, dá um sinal que está disponível para ser convidada para a próxima dança. Isto é algo que soa muito antigo, mas há 2 gerações atrás era assim. O rapaz, sem ser
convidado por um sinal, não se atrevia, até para não ficar desmoralizados, pedir para dançar, ela dizer que não. Ela dava um sinal para ele que podia ir. E foi a lógica também, aqui a lógica também aqui da convenção, em termos diplomáticos. Pode passar. Eu depois vou deixar... Professor, só me permite um comentário, né, referente a esse tópico, porque o que restou da Lei Azeredo foi muito pouco. Né? Ou Sim, seja, é quase um apêndice ao artigo. A propósito de fraude, sim. Eu digo que ela foi defenestrada publicamente e também legislativamente. Não sei se para o bem ou para o mal, até porque o Brasil precisava de uma certa evolução, mas o que ela tem de mais importante, a Lei 12.735, para mim, não é nenhuma lei penal. É o artigo 4º dela que estabelece que os estados deverão estruturar órgãos de enfrentamento à criminalidade, ou seja, aos delitos praticados na rede de computadores. Ou seja, não foi nenhuma norma programática, dizendo os estados têm, as nossas províncias aqui, né, teriam tanto tempo para instituir os órgãos, mas que os estados, a partir daí, 2012, evoluíram bastante. Hoje nós temos, professor, no Brasil, 2 estados que não têm, aliás, um estado que não tem previsto nenhum órgão nesse sentido, que é o Mato Grosso do Sul. Não tem nem delegacia, nem laboratório de operações ou de inteligência cibernética. Tem o estado do Ceará, que já tem há bastante tempo a delegacia prevista, mas não está ativa. Tem o Rio Grande do Norte, que tem previsto, tem o Acre, que tem previsto, mas tem outros setores, por exemplo, tem o laboratório de inteligência cibernética, e tem o Rondônia, por exemplo, que tem tem um laboratório de inteligência cibernética e tem uma delegacia focada em fraudes eletrônicas, não necessariamente a criminalidade cibernética. Então, esses 5 estados é os que têm estrutura mais reduzida ou não tem estrutura nesse sentido, mas os demais já vinha alguma coisa antes da lei, mas foi intensificado pela lei. Hoje o Pará tem um departamento com várias delegacias, São Paulo tem uma divisão com várias delegacias também, então houve uma estruturação nesse sentido, embora a lei penalmente tenha ficado muito reduzida. Sinalizou a necessidade. Isso, sinalizou a necessidade. E também legitimou a ação do Estado. Perfeito. Desculpa a minha intromissão. Nada, pelo contrário. Prometo não me... Quem está nos ouvindo terá ficado muito mais elucidado. Vamos passar um slide. Acho que vamos passar aqui até a hora de jantar, a hora de deitar, ficamos aqui o tempo todo. Bom, na sequência, 11 de dezembro de 2019, o Brasil foi formalmente convidado. Andando depressa, o Presidente da República fez seguir para o Congresso a proposta de ratificação, em julho de 2020, e, levando bastante tempo, o Congresso Nacional, a 16 de dezembro de 2021, quer dizer, 2 anos depois, aprovou. Já mesmo e depois entra a aprovação e o decreto publicado teve ano e meio, quase. Assim, quase ficou perdido a algures, mas levou ano e meio. Para mim, pelo menos, é estranho como é que o Congresso aprova e, por exemplo, o presidente cessante, o que é que não assinou e mandou antes de sair? Teve mais que tempo para isso. Pronto, prioridades, certamente. Bom, o que é a adesão? Aqui o interesse maior, e também como delegado de polícia, o doutor Vente bem sabe, o interesse maior é da polícia e do Ministério Público para conseguirem a articulação com as polícias e a justiça
nos outros países. Porquê? Porque nós estamos perante crimes com pouca relevância territorial. Um ato através da rede pode ser praticado no Brasil a partir de onde for, do Japão, da Coreia, de um país africano, não interessa. Basta ter uma conexão que até pode ser por satélite e para efeitos de identificação de responsáveis, de recolha de prova, é necessária a colaboração externa. O que é que era preciso fazer sem um instrumento como este de harmonização? É enviar por via diplomática precatórios, que ficam a aguardar para quando houver tempo. Ora, a velocidade pela qual estes atos são praticados não se compadece com o procedimento de cooperação judiciária e policial internacionais, diplomáticos tradicionais. Daí, já veremos daqui a um minuto ou dois, que a Convenção de Budapeste tem 3 partes. Há uma parte que é aquela que nos fixaremos de direito penal material, mas tem outra de direito processual penal, sobretudo em matéria probatória, e uma terceira de cooperação judiciária e policial, incluindo, eu fiz já uma referência, esta rede 24/7. Em cada Estado-parte há uma estrutura entre a polícia e o Ministério Público que, em qualquer hora do dia ou da noite, todos os dias do ano, está à disposição para receber pedidos, responder, compartilhar informações, o que é essencial. E o interesse ainda será maior, e o Brasil ainda não é parte, com o segundo protocolo adicional de 2021, que irá agilizar muito mais o acesso à prova. Daí que, a meu ver, a próxima luta da polícia, do Ministério Público, de quem se interessa por estas coisas, aí é que o Brasil também adira ao segundo protocolo. Mesmo sendo doutor em Direito, Emerson é, sobretudo, delegado de polícia. E está fazendo que sim com a cabeça. Sim, mesmo ele ao lado, para obter rapidamente colaboração da Argentina ou do Uruguai, torna-se muito mais fácil, seria muito mais fácil se todos estivessem dentro ou fossem parte do segundo protocolo. O senhor sabe que na minha tese de doutorado, defendida agora em abril, foi um ponto que eu levantei, na verdade, em entrevista com 24 policiais de 24 estados brasileiros que trabalham com investigação cibernética. E um dos pontos mais destacados por eles é a questão dessa dificuldade, na verdade, de obter dados, não havendo uma regra, por exemplo, internacional, sim, mas clara nesse sentido. Se fosse, e sendo, por exemplo, para os Estados Unidos, um pedido de um juiz brasileiro via Relações Exteriores aos Estados Unidos, quando dá despacho, se dá despacho em 2, 3 meses, já será muito bom. 2, 3 meses já não pode haver já nem rastro nenhum de nada. A média, professor, para um retorno de uma cooperação internacional, segundo o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, aqui no Brasil, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, acabamos de falar nele, sim. É mais ou menos de 10 meses, 11 meses. Então, 2 ou 3 meses é aquilo que vem muito rápido. Eu ia dizer 2 ou 3 meses, seria, que parece muito, mas seria quase miraculoso. Não, e talvez aqui, falando com magistrados de cá, por exemplo, se envolver tráfico de criança,
pornografia infantil agiliza mais. Crime contra o património menos. Porque pendem mais verificações, é mais complicado. O que me têm dito é que é mais complicado. Bom, mas também há um outro aspecto que é o seguinte. Que a Convenção de Budapeste está ancorada em direitos humanos. Mais que em questões securitárias ou de razão de Estado, já verão porque isto é importante. Chega lá que diz que cada parte assegurará que o estabelecimento, a implementação e a aplicação dos poderes e procedimentos nessa secção, que é matéria que estamos a dar conta de garantias instituídas na sua legislação interna, e que é aquilo que nos importa, dentro da legislação interna, estabelecerá proteção adequada aos direitos humanos e às liberdades públicas. Eu deixei aqui uma referência, que isto é a versão oficial brasileira. É que vamos ter, não, já temos aqui um aspecto interessante, mas cria ruído. É que há uma versão oficiosa em português do Conselho da Europa da Convenção, depois há a versão em português Portugal, e agora há a versão em português do Brasil, e não são iguais. Inclusive, o nome dos crimes não são iguais. Eu hoje estou convencido que nós em Portugal temos um deles está errado, e vocês também têm um que está errado. Que não são o mesmo. Deixar aqui a expectativa que não são o mesmo. Pode passar, porque isto continua aqui não me cabia no slide. Por exemplo, incluindo os direitos do cidadão de conformidade com a obrigação deste Estado, segundo a Convenção do Conselho da Europa para a proteção dos direitos humanos fundamentais, Convenção Internacional da ONU sobre Direitos Civis e Políticos, que nos últimos dias tem dado alguma polémica no Brasil, do Pacto Internacional, e depois de outros instrumentos internacionais de direitos humanos. O que é que aqui é, para o Brasil, Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José. Também levou algum tempo, que ele é de 69 e só foi promulgado em 92 isto é governo do Itamar Franco. Depois também poderes e incorporarão o princípio da proporcionalidade e garantias de controle judicial, supervisão independente. Isto é o essencial. Porque é que isto é essencial? Porque, neste momento, nas Nações Unidas, está em andamento um processo, podemos dizer, concorrente deste. Uma convenção internacional abrangente relativa ao crime, à utilização da tecnologia de informação e da comunicação para fins criminosos. Isto na versão de português Nações Unidas. Por favor, pode passar o slide. E vejam quem são os camaradas. Aqui estão. Rússia, a proposta é a Rússia. Quem é que apoiou, quem é que subscreveu? Bielorrússia, Camboja, Coreia do Norte, Irã, Myanmar, ou seja, a antiga Birmânia, Nicarágua e Venezuela. E depois também China e Índia, mas Índia, o autoritarismo do Modi. Ora, a Assembleia das Nações Unidas, uma resolução, na sessão de 2018, porque as Nações Unidas, normalmente a Assembleia Geral reúne de outubro a dezembro, uma resolução relativa ao combate à utilização da tecnologia de informação e da comunicação para fins criminosos. Pois em 2019, uma nova resolução, é de 2018-2019, que criou um comitê de peritos intergovernamental ad hoc para elaborar uma convenção. O objetivo é estar pronto o acordo até 2024. Curiosamente, a primeira sessão do comitê ad hoc
ocorreu na mesma semana do início da invasão da Ucrânia. Parou, mas entretanto já voltou a reunir. Não sabe como é que vai ser, mas a lógica é outra. A lógica é segurança. Não é garantias processuais, é direitos humanos. E, sobretudo, é de proteção dos Estados. Não é proteção dos direitos das pessoas perante os criminosos, mas proteção dos interesses dos Estados. Também lá estão os outros, mas há aqui eu vou dizer uma alternativa, mas há aqui quase dois mundos em confronto. Isso pode passar o slide. Estamos aqui. Convenção de Budapeste. Nós, por dizer, isto começou com a Europa, é internacional. Nós vimos aqueles observadores. Hoje, as partes, incluindo o Brasil, são 66. Eu deixei nota dos últimos a entrarem. Argentina, Cabo Verde, Costa Rica, Filipinas, Marrocos, Paraguai, os vossos vizinhos. O Uruguai já tinha entrado há mais tempo. Depois, em 2020, Gana, Peru, São Marino, Colômbia, Zâmbia e o último, Brasil. De qualquer modo, o número de ratificações mínimo para entrar em vigor foi logo atingido rapidamente em 2004. Portugal só ratificou em 2009. Mas dizer o seguinte, isto não apareceu do nada. Como quase acontece em tudo no Ocidente, isto vem, e tudo, quer dizer, proteção de dados, inteligência artificial, tudo vem da OCDE. O grande think tank ocidental é a OCDE, qual o Brasil há anos que tenta, quer entrar, como a Argentina ou o Chile já entraram. E começou a estudar o assunto em 83. Ou seja, os primeiros inclusive de levantamento comparatístico, já foi há 40 anos. Diz crime informático, não. Quando entrou em vigor a lei Carolina Dickmann, isso já andava há 30 anos em andamento. Já estava há 30 anos em andamento. Depois, em 86, houve um primeiro relatório. Isso consegue-se sempre recuperar tudo em inglês. Isto está tudo disponível online em inglês. Pode passar, por favor. Depois, a OCDE faz os relatórios e passa a bola, fizer assim uma metáfora futebolística, para o Conselho da Europa. O Conselho da Europa já tinha alguma experiência neste domínio. Referi a Convenção dos Direitos Humanos, de 1950, e, na dimensão tecnológica, desde 81, a primeira Convenção sobre Proteção de Dados Pessoais. Sim, se forem à Convenção 108, e convido-vos, verificarão que o essencial da LGPD já lá estava. É 81. Não trata, por exemplo, os princípios que na LGPD estão no artigo 6º, aqui está no artigo relativo à qualidade dos dados. A lógica tem mais de 40 anos. No final dos anos 80, houve recomendações do Ministro da Justiça. Eu recebi há 3 semanas um colega, professor de Direito Penal em Istambul, vem-nos dar uma palestra sobre legislação turca de cibercrime, que já o tinha feito também há uns anos, e pensar que a Turquia também está no Conselho da Europa, e sobretudo a partir destas resoluções de 88 e 89, pirataria destes autorais
de informática, isso levou à primeira geração de leis europeias em matéria de crimes informáticos. No caso de Portugal, a Lei 109 de 91. A nossa primeira lei sobre crimes informáticos é de agosto de 1991. Depois também, em 95, a dimensão processual penal. E é a partir daqui, e agregando, que vai sair a convenção. Pode passar, por favor, o slide. O pontapé de arranque foi esta resolução do Ministro da Justiça, que recomenda ao Comitê de Ministros o apoio ao trabalho desenvolvido pelo Europeu para os criminais, o cibercrime, e começaram as negociações. Lembremos que o PL do senador Azeredo é de 99 e veio beber aqui. Convenção. Temos aquelas 3 partes: direito penal material, direito processual penal e cooperação internacional. Acrescentar que elas foram completadas. A primeira parte, e até podemos explicar porquê, foi completada por um protocolo adicional, por um primeiro protocolo adicional, protocolo de Estrasburgo, de janeiro de 2003. E até já vou adiantando que só percebi o porquê estando na Turquia. A propósito de atos de natureza racista e xenófoba praticados diversos sistemas informáticos. E também a componente da proteção das crianças no contexto da pornografia infantil e também do grooming. Como é que isso se traduz em português? O grooming seria abordagens online a crianças para fins sexuais. Vem numa outra convenção, que é a Convenção de Lanzarote, de 2007. Vem completar. Depois temos a componente processual penal e depois na cooperação internacional. O processual e o internacional são depois acrescentadas com o segundo protocolo de novembro de 2021, aberto a assinaturas 10 de maio do ano passado. E além este protocolo ainda não está em vigor por não ter o número mínimo de ratificações. Se houver alguma questão, nós podemos aprofundar isto, mas se não tiver, vamos em frente. Por favor. Bom, porque a adequação dos tipos penais brasileiros. Aqui é preciso pensar em termos de princípio de legalidade projetado também na tipicidade. É que se os tipos penais brasileiros não se ajustarem à Convenção, os pedidos que chegarem a outros Estados-parte depois não encaixam com os tipos penais que todos têm. Isto é, para a Convenção ser eficaz, o direito penal brasileiro tem de se adaptar ao padrão mínimo, e o padrão mínimo não é exigente da Convenção. Em grande parte já lá chega, mas ainda não em tudo. E agora vejamos os tipos. E eu vou contar muito com a participação do Dr. Emerson, com o conhecimento e a experiência dele contestado. Começamos por aquilo que a vossa doutrina chama de cibercrimes próprios ou crimes próprios. Mas é preciso dizer uma coisa. Há uma noção muito expandida, a meu ver, equivocada, que crime informático, vou dizer uma coisa preliminar. Crime informático e cibercrime.
A lógica aqui de mudança, porque inicialmente estava com criminalidade informática, depois estava para cibercrime, é que em 2001 a lógica já passou a ser a da rede. Quis explicar, sinalizar que é a rede. E foram em documentos preparatórios da Convenção de Budapeste que foi usado pela primeira vez em documentação oficial o conceito de ciberespaço. Ciberespaço. Que tinha vindo da ficção científica do Neuromancer de Gibson no início dos anos 80. E hoje, para nós, é comum falar em ciberespaço. Antes, quando pensámos em crime informático, quer dizer, o regulador estava a pensar sistema a sistema, às vezes desconectados. Quando entramos em cibercrime, mantém, mas desloca, em termos de poder afirmar copernicanos, isto é, deixou de ser o centro, a Terra deixou de ser o centro, para o Sol ser o centro. Passámos um modelo geocêntrico, um modelo também legislativo centrado nos sistemas, para um modelo legislativo centrado nas redes e na interconexão entre os sistemas. Eu não dou demasiada importância mesmo aos alunos a diferença entre crime informático e cibercrime, mas a razão de ser é esta. E aí, mas crimes informáticos são aqueles para os quais o legislador, na configuração típica, inclui sistemas informáticos e redes informáticas. Muitas vezes eu digo a estudantes, olha, se um informático matar outro informático dando-lhe com um notebook na cabeça, isso não é um crime informático. É um homicídio. Portanto, faz ter sido um notebook ou ter sido uma garrafa. Para o legislador é indiferente. Muitas vezes a dimensão informática surge em formas qualificadas, quer dizer, mais graves. Mas tem que ser o legislador a dizer. Pensar o golpe, que aqui também veio, o golpe diz, mamãe, fiquei sem um celular, manda dinheiro por Pix para este número que está aqui provisório e manda para o WhatsApp a mensagem. Eu também já recebi assim mensagens dessas e depois mandei para os meus filhos assim com riso. Isto é estelionato sob forma tentada. Isso não é um crime informático. Para o legislador não tem diferença. É estelionato. Se o legislador disser, se for, mas isso já é outra coisa. A decisão do que é crime informático e não é crime informático é do legislador, não é do intérprete. Isso nós temos que ser mais rigorosos. Bom, crimes próprios. Confidencialidade, os valores jurídico-penais protegidos, confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas. E estou com a terminologia do português do Brasil. Uma das vantagens aqui foi que tive que mergulhar no vosso decreto e lhe importar aqui algumas coisas que tinha na cabeça. E aqui dizer acesso doloso e não autorizado. E esta questão do aqui vai sempre no doloso e há aqui depois uma nuance que estava a ouvir o Dr. Vento a esse propósito. A totalidade de um sistema de computador ou a parte dele. Atenção à parte dele. E é um sistema de computador. Acesso ilícito, informando toda a parte dele. Olha, aqui tem que ver um erro meu porque no copy-paste porque tem que mandar uma versão limpa para ser distribuída. Mas qualquer Estado parte pode exigir que para a tipificação o seu cometimento mediante a violação de medidas de segurança. Se não houver medidas de segurança,
não é criminoso, o ato não é qualificado como crime, ou com o fim de obter dados de computador ou com outro objetivo fraudulento, ou ainda contra um sistema de computador que esteja conectado a outro sistema de computador. Ou seja, um Estado de parte pode decidir, e não estando em conformidade com Budapeste, que sistemas não ligados à rede, o acesso a sistemas não ligados à rede não constituirá crime. Por favor, pode passar o slide. Código Penal Brasileiro. Pós-Caruna Dickmann, 14.655. 7 de maio de 21. Por um congresso organizado pelas comissões da OAB de Digital de Santa Catarina e do Amazonas. Eu tinha para falar nestes assuntos e foi para aí menos de uma semana depois. Eu precisei de estudar a 14.155 literalmente à pressa. Como é que está hoje o 154 letra A? Invadir dispositivo informático de uso alheio, vejam, conectado ou não à rede de computadores, com o fim, sim, o vosso legislador exige um dolo específico, para além do dolo genérico de invadir, aqui tem que ter o dolo específico de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Depois também criminaliza, e depois tem uma importância aqui para Budapeste, criminaliza o que seriam atos preparatórios. Atos preparatórios anteriores à tentativa que, em geral, não constituem crime. E depois ainda, temos aqui uma forma qualificada, se da invasão resultar a obtenção do conteúdo de comunicações privadas, segredos industriais, são sigilosas, ou o controle remoto não autorizado do sistema invadido. Forma qualificada, pena aumentada. Pode passar o slide. É compatível, a meu ver, com Budapeste. Mas é preciso uma coisa, que aliás já tínhamos conversado com a Emerson há tempo. É que dispositivo informático na lei brasileira seja interpretado como sistema de computador. Qual é a definição da convenção, que agora também vigora no Brasil? Qualquer aparelho, e se formos ao artigo 6º, o aparelho inclui programa de computador, ou seja, não tem que ser só hardware, pode ser software, ou o conjunto de aparelhos interconectados relacionados entre si que asseguram, isoladamente ou em conjunto, pela execução do programa, o processamento eletrónico de dados. É preciso passar a interpretar o 154A como não apenas equipamento tangível, porque eles pensaram num celular, pensaram num notebook, num tablet, estaria na cabeça dos parlamentares brasileiros, mas aqui, perfeitamente, máquinas virtuais. E vejam, a questão da parte que não está na lei brasileira, parte do sistema, se alguém entrar licitamente num sistema de computador, que é na versão portuguesa europeia desse sistema informático, mas aí foram, creio que estiveram muito próximos em meio do inglês, computer system. Que americano e inglês não fala em informática, fala em computer science, fala em computing. Mas Budapeste, pode voltar atrás no slide, por favor, 2, para ver na redação de Budapeste, do artigo 2º. Mais outro.
totalidade do sistema de computador, ou parte dele. Esta parte não leiam, porque isso é erro meu, tem que apagar. Está um bocadinho de texto. Mas com parte dele. Se alguém não tiver permissão para acesso a pastas dentro de um sistema de computador, preenche a conduta típica criminalizada pelo crime de acesso ilegal na Convenção. Sintetizando, o 154, letra A, sim, devidamente interpretado. Era preciso o dolo específico, aquela coisa toda que o 154A, não. Mas também, mas a Convenção deixa isso à disposição do legislador dos Estados-partes. Seria melhor que não estivesse, provavelmente. Provavelmente. Porque depois demonstrar o dolo específico é complicado. É complicado. Aqui o Ministério Público diz, bom, se não se consegue provar mais nada, pelo menos consegue-se demonstrar que o cara entrou. Pelo menos consegue fazer isso. E pelo menos uma sanção pequena assim para assustar depois se for primário, deem a multa. Isto pelo menos há algum efeito de prevenção. Mas agora demonstrar o dolo específico é quase tão difícil como demonstrar a tentativa. Tentativa de acesso ilegal. Porque pode dizer, não, mas só estamos testando vulnerabilidades. Aqui conversando com um colega de Emerson na polícia, o Rogério Bravo, dizer port scanning é tentativa. A polícia assim, não, se nós pensarmos isso como tentativa, nem que tivéssemos 5.000 policiais nisso, não conseguimos dar conta. E port scanning feito por spiders era uma coisa que a polícia não faria mais nada. Se não monitorar tudo em simultâneo. Podemos passar os slides à frente, por favor. Mais à frente. Interceptação ilícita. Neste artigo terceiro, aquela dúvida. Em todos os artigos, no que toca ao elemento subjetivo do tipo, a versão brasileira fala em doloso. Aqui, na interceptação ilícita, fala em intencional. Preparem-se para haver discussões doutrinárias e jurisprudenciais na diferenciação entre o doloso e o intencional. Será que aqui só entra o dolo direto? Ou seja, o dolo necessário, tu pensas aqui na interceptação ilícita, e o dolo eventual estão excluídos? Dúvida minha neste momento. Porque vai-se tocar, pensar com o Emerson e com todos os outros colegas que se interessam por estas coisas, porque não está interessado nem está aqui nesta sessão. Porque o jogador, nesta versão português do Brasil, sempre dolo, e chega à interceptação ilícita, fala em intencionalidade. De transmissões não públicas de dados de computador para sistema informatizado dele ou dentro dele, inclusive emissões eletromagnéticas. Quando vi isto de eletromagnéticas, eu pensei, bom, isto será Bluetooth ou algo semelhante. Não. Amigos policiais explicaram que mesmo no Note, cada vez que nós tocamos numa tecla, vai um impulso eletromagnético para o CPU. E esse impulso pode ser interceptado. Atenção que isto é como é 2021. Há mais de um quarto de século, inicialmente por tecnologia de nível militar, a dezenas de metros e através de paredes era possível interceptar o sinal que vai entre a tecla e o CPU. Se é razão de ser,
desta inserção, inclusive em emissões eletromagnéticas oriundas do sistema informatizado, contém esses dados de computador. Depois ainda acrescenta: qualquer parte pode exigir que para a tipificação o seu cometimento com um objetivo fraudulento, e depois liga à fraude, ou que seja praticada com o sistema de computador que esteja conectado ao sistema de computador. Pode excluir os sistemas isolados. O que é que daria no Brasil? Dá. De novo, com a interpretação adequada. Nós, a propósito da interceptação de comunicações telefónicas, de informática ou telemática, como também temos a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, que encaixa aqui nas emissões eletromagnéticas. Isto são dois artigos, o 10 e o 10 letra A, da Lei 9296, mas desde que foi alterada pela Lei sobre os Crimes de Abuso de Autoridade. Desde 2019 isto é compatível. Temos aqui, isto tem que ser bem encaixado. O Brasil já tem criminalização dos atos previstos no crime de interceptação ilícita. Seria mais claro, até para melhor acesso às fontes, que a partir desta legislação especial viesse para o Código Penal. Pode passar o slide, por favor. Violação de dados. Se nós olharmos para o conteúdo, isto aqui não tem violação coisa nenhuma. Isto não é um dado. Há aqui, a meu ver, um erro técnico do legislador brasileiro. É que nós sabemos muito bem o que é uma violação, um data breach. Aqui não há nenhum vazamento, como falam no Brasil, seria a violação de dados. Aliás, em inglês, traduzindo diretamente à letra, seria uma interferência em dados. Mas o que nós temos aqui é um crime de dano. A nossa lei antiga, e agora, 2009, já com a incorporação de Budapeste, chamam de dano informático. E não é preciso muito. Danificação, eliminação, deterioração, alteração ou supressão, de novo aqui, dolosas, intencional é só na interceptação, de dados de computador. E, de novo, a tradução desde o Brasil, qualquer parte pode reservar-se o direito de exigir condutas que, neste anterior, resulte sério dano para a vítima. Um princípio de minimis aqui funcionar. Bom, e aqui temos o problema. É que, e há um problema no Brasil, é que vamos para o Código Penal de 163. O dano exige ser uma coisa alheia, tangível. Qual é o problema? É que eu tenho trabalhado, publicado até várias vezes aí também. Não há, no ordenamento brasileiro, a atribuição de direitos patrimoniais sobre informação. Não há há sobre informação estruturada criativamente. Lei de direitos autorais, sim. Lei ministerial. Inclusive na questão dos segredos. Sim. O mesmo para a supressão de documento, no 305. O que tem agora é, e vimos há pouco, adulterar ou destruir dados ou informações, sim, dolo específico no crime de invasão de dispositivo.
intenção de. Logo, sem invasão de dispositivo, e é possível fazer sem invasão de dispositivo? Claro que é. Se alguém pegar num tablet e colocar dentro de micro-ondas, destrói tudo o que lá está dentro, e não houve invasão coisa nenhuma. E quem diz no micro-ondas, é um bocado mais sofisticado, também serve pegar e dar com o martelo no disco. Ou pôr no lume o microdisco SSD. Pronto, há muitas maneiras de destruir dados sem invasão. Não pode passar, depois se for. Eu estou aqui disponível para parar em qualquer momento para. Perfeito. Assim, o professor Rony, que também é professor da WB, aqui está participando conosco. Ele é do Espírito Santo. Não sei se o senhor já esteve por lá. Ele... Sim, eu tenho um grande amigo que é professor na UFES e também na Faculdade de Direito de Vitória, o Lucas Barroso, um grande amigo mineiro. Também já lá palestrei 2 vezes na UFES e também há em Colatina. Colatina, perfeito. Colatina, nas margens do Rio Doce. Ele faz uma pergunta, na verdade, como é que está o Congresso Nacional Brasileiro quanto à adequação de crimes, quanto à Convenção do Budapeste, mas, na verdade, faz um comentário aqui que precisaria de um apoio da classe política. E ele diz, mesmo não sendo um expert no assunto de cibersegurança, porque ele diz, precisamos ter esse apoio na classe política para que a Convenção tenha efeitos práticos no Brasil. Eu acredito que o professor está tentando fazer... está fazendo a adequação, né, do que já tem na convenção e está elencando as lacunas aqui, Rony, onde o legislador deveria trabalhar, de certa forma, né. Mas, obviamente, como eu estou de fora, eu não pretendo sequer ter a verdade. Estou olhando desde fora. Eu acompanho há mais de uma década a evolução da legislação penal informática brasileira, mas quem sabe são vocês. Obviamente. E não é falta de modéstia. Não, mas o senhor sabe muito mais que muitos brasileiros aí, com certeza. Professor, o Rony perguntou, sistemas mal configurados sobre o controle de acesso, permissão, etc., não se caracteriza a tipificação de violação dolosa, correto? Ele faz essa pergunta. Mas aí não é aqui, não é a violação de dados. Isso seria do acesso ilegal. No primeira parte lá. É logo no artigo 2º, no acesso ilegal. Aqui vejam, danificação, eliminação, deterioração. Por qualquer via. O legislador não diz como. Não diz como. Só é relevante o resultado. É relevante o resultado. O que, aliás, é relativamente comum acontecer. Mas, pronto, se não houver outra... Bom, interferência de sistema. Sim, ataques DOS ou DDoS. O sistema para. Introdução de um worm também para, ou empastela, mas aqui, embora possam ser danificados ou apagados alguns dados, o objetivo e o efeito não são a destruição. São o bloqueio ou a redução do desempenho do sistema. Eu e Emerson, aí por maio de 2017, que fizemos um pequeno escrito durante um fim de semana sobre o ransomware. Tem sido bastante citado em TCCs e coisas assim. Porque também não havia mais nada. Tivemos a vantagem de estarmos sozinhos na altura. Isso foi na temporada do WannaCry. A primeira vaga de ransomware. E já falámos nisto. Quer dizer, há um ataque que cifra, que encripta os dados,
Não os destrói, mas o sistema não funciona. No todo ou em parte. E aqui teríamos, vejam, o artigo 5º da Convenção, qualquer grave obstrução ou impedimento doloso, que sempre pode ser no doloso, não autorizados do funcionamento do sistema de computador por meio de inserção, transmissão, danificação, apagamento, alteração ou supressão de dados. O que é que deveria fazer, o que é que faz falta no Brasil para acertar? Eu digo ampliar bens jurídicos protegidos. Teríamos a interrupção ou perturbação de serviço informático, telemático ou informação de utilidade pública e de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Temos que ampliar a todos os sistemas de computador. Não só os de utilidade pública. Teriam que ser todos os sistemas. Bastava, eu sei que é muito, mas bastava abrir os tipos do 266. Eu fiz de propósito. Começar pela interrupção e perturbação de serviço informático, telemático ou informação de utilidade pública. Do 266, depois fui para o atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública no 265. Isto mesmo com as alterações de 2019. A lei das comunicações. Depois, artigo 6º, uso indevido de aparelhagem. Vimos há pouco, a propósito do 154A, atos preparatórios não puníveis. Mas aqui constituem um tipo penal autónomo, tal como no 154A. Está no mesmo artigo, mas é um outro tipo, que ali está encastrado. E porque é que entra? Produção, venda, aquisição para uso, importação, distribuição, disponibilização, por qualquer meio. De aparelho. E vejam, há pouco, a propósito do aparelho e do dispositivo, relativo para este artigo 6º, incluindo o programa de computador, ou seja, o programa de computador dentro do sistema da Convenção de Budapeste também é um aparelho. Podia ficar a sensação que isto era só hardware, era só equipamento físico, mas também programas. Desenvolvido ou adaptado principalmente, mas, e aqui é uma mudança que é necessária, grande no Brasil, para o cometimento de quaisquer dos crimes estabelecidos de acordo com os artigos 2 a 5. Todos os anteriores. No Brasil, hoje, só temos esse tipo, ou seja, só tem esse tipo no que se refere à invasão do dispositivo. Não aos outros. Nos outros, como seriam atos preparatórios, não se, há a produção, venda, aquisição para uso, importação ou disponibilização dos meios técnicos de efetivar os crimes, estes crimes, não é penalizado. Mais, também, senha de computador, código de acesso ou dados similares pelos quais possa acessar um sistema de computador ou qualquer parte dele, e voltamos com a questão da parte, com a intenção de usá-lo, e vamos para a questão de dolo, para a prática de quaisquer dos crimes previstos de 2 a 5. Vamos passar à frente. Já estamos quase no fim. E depois também posse quais destes instrumentos, mas a possibilidade, qualquer parte pode agir por lei, que é posse do número mínimo de tais instrumentos. Qual é a ideia? É só se for com uma escala já comercial, não que alguém tenha, que desenvolva artesanalmente. Bom, também, como estava a dizer, é necessário ir além da criminalização das condutas do 154A. E incluir ações que têm por objeto palavra-passe, código de acesso ou dados similares que permitam aceder a um sistema informático. Depois vamos para os cibercrimes impróprios.
Os anteriores só Professor, são pensáveis. só um pouquinho, professor. Ah, O isso Ezequiel antes levantou a mão, daí eu esperei o senhor terminar esse raciocínio. Ezequiel, por favor, deve ser sobre os crimes informáticos próprios, não é isso? Boa noite a todos, cumprimentar o Boa noite. professor Emerson, o professor Marcelo. Que na hora que eu levantei a mão, foi o momento que foi feita a menção ao artigo 2º da Convenção de Budapeste como acesso ilegal. Eu já havia transitado ao tópico, se for possível, Sim. essa breve digressão. Então, saber como o professor analisa casos em que resvalam ao âmbito da Deep Web, Dark Web, e aí, numa casuística, não como invasão, mas como descuido do usuário. Não consegui ouvir. Como? Tá. Como um descuido do usuário. Uma falha de segurança do usuário, de uma configuração... Mas não depende do legislador nacional. Sim. Está na mão do legislador nacional. É porque pode até não haver... pensa em Portugal. A lei de 1991 exigia que se ultrapassassem barreiras técnicas. Agora, a lei já não exige isso. Pelo seguinte, se aplicar simples comandos no Google Hacking e no Google Hacking Database há inúmeras fórmulas para a busca, ou seja, dependendo da forma como você busca. Na própria plataforma do Google, na Surface, você pode identificar arquivos com o protocolo FTP, File Transfer Protocol. Ou seja, então me parece que a própria Google estaria viabilizando... O que se pode talvez interpretar, dizendo que em determinadas situações existe uma autorização implícita quando o sistema está aberto. Quando alguém deixa todo ou em parte em aberto. Esse é um erro do nosso legislador, Ezequiel, quando ele usa o verbo invadir. Né? Não sei como... Porque aqui o que está em Budapeste, eu acho que é acessar. Sim, ou constar, violar dados, né? Ou seja, independente da conduta anterior ao processo de violação de dados, entendeu? Essa questão que o legislador foi direto no verbo invadir, então, para a questão do acesso, ele exige a invasão anterior. E invasão significa força bruta. Eu acho que é nesse ponto que você quer dizer, não tem força bruta aqui, porque é um simples acesso verificando... Mas o jogador brasileiro pode continuar exigindo que tenham entrado por meios técnicos. Vou dizer isso, que não através da engenharia social. Sim. Mas pode continuar a exigir isso e está adequado a Budapeste à mesma. É uma decisão soberana do Estado de parte. Mas isso é uma decisão. Onde é que põe a barreira? Põe a barreira. Sim, aqui, no nosso no ordenamento onde eu me movo, entrar sem autorização ou sem base legal, como designadamente polícia, autorização judicial, o ato de entrar já é crime. A sanção é baixinha, só por entrar. Mas já é. E não precisa dizer não entre. Não pode dizer assim, cuidado com o cachorro. Não precisa dizer. Dizer ao outro sistema aqui, não passa, por favor, não passe daqui. Por defeito aqui não está autorizado. Tem uma questão... Mas isso é uma opção do legislador, que não está nem certa nem errada, é discutível politicamente. É que nem a questão, professor, que eu digo assim, nós temos um gap normativo no Brasil quanto à questão de venda de dados. Porque pelo artigo 154A, a necessária atuação do criminoso anterior em que ele invada ou instale vulnerabilidade, acessando os dados
comercializa esses dados, aí sim seria punível. Mas se ele simplesmente encontrar o dado, por exemplo, um banco de dados vazado na internet, ou encontrar o seu pendrive na rua e comercializar esses dados, não há uma tipificação penal, pode haver uma questão de um dano civil, né? Mas penalmente não. Mas isso é uma opção, como o senhor diz, é uma opção do nosso legislador de ter restringido a conduta penal aqui no Brasil. Não seria isso? Foi o que eu... Sim. Tentando ir para os impróprios que já existiam, mas que o legislador, por serem praticados através de sistemas informáticos, o legislador dá uma nova conformação. Falsificação informática. E aqui entraríamos phishing, farming, fakes e deepfakes. Sim, porque vejam, inserção, alteração, apagão de supressão, dolosa ou não autorizados de dados, computador que resultem de dados inautênticos, com o fim de sentidos como legais, ou de terem sido feitos como se autênticos fossem. Isto é assim português, para nós é um preço antigo. Independentemente dos dados serem ou não diretamente legíveis ou inteligíveis. Sim, pode ser em linguagem máquina, que o humano não é inteligível por humanos, que não é por aí. Aí tem a ver com a própria noção de documento e da indução em erro através do documento. Aqui diz, independentemente de serem diretamente legíveis ou inteligíveis pelo humano. Depois, uma parte pode introduzir no direito interno uma intenção fraudulenta ou uma intenção similar para ser determinada a responsabilidade penal. Isto aqui, esta componente, fica de novo na disponibilidade do Estado. Vou passar. Bom, o que é que tínhamos aqui para o Brasil? Ampliar a previsão em matéria de falsidades. Quando por meios informáticos. 266, 299, 301, 302, 37 do Código Penal. E eu tinha uma outra sugestão. Vocês tenham no 313, letra A do Código Penal, a inserção de dados falsos em sistema de informações. Como é que está a previsão típica? Inserir ou facilitar o funcionário autorizado, inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos, informatizados ao bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outra, ou para causar dano. Ou seja, transformavam isto em crime comum. Deixava de ser um crime próprio de natureza funcional. Bastava apagar funcionário e administração pública, aplicando-se a qualquer agente perante qualquer sistema de computador para se ajustar a Budapeste. Depois temos a fraude informática. E a fraude informática é muito interessante. É mesmo muito interessante. O jogador português aqui errou. Chamou-lhe burla informática. Seria estelionato informático. A tecnologia brasileira. Qual é o problema? É que em Budapeste este é um tipo quadro, assim, no sentido de frame, para crimes contra o património. Que vai muito para lá de lógica de fraude que nós conhecemos ao estelionato. Vejam, praticado intencional e ilicitamente, aqui voltamos ao intencional. Sai do dolo. Praticamente isto também é intencional, não está no dolo. Prejuízo patrimonial causado a outra pessoa por meio de, vejam, qualquer alteração, eliminação ou supressão de dados informáticos. O que varia a um tipo anterior. Em pensar de manipulação de dados.
ou qualquer interferência no funcionamento do sistema informático, e depois, com a intenção de obter um benefício económico ilegítimo para si ou para terceiros. Quer dizer, benefício económico ilegítimo, se é para terceiros, a partir do prejuízo patrimonial causado a outra pessoa. Aqui temos a grande amplitude. Perfeitamente podia corresponder à inserção de dados falsos em sistema de informação. Que vocês já têm, transformando em crime comum. Pode passar. Mas, seguramente, aqui isto não cabe na estrutura do estelionato. O estelionato, no caput do 171, e depois com aí também o parágrafo 2º, letra A, 10 de 2021, com a fraude eletrónica, cabe, mas cabe um bocadinho, cabe nesta fraude. Mas falta a participação de vítima. Não há um engano ao computador. Bom, só agora começamos a dizer que numa LLM há uns prompts para enganar o computador. Aí já estamos a ir muito para a frente. É delirar, ou alucinar, como a OpenAI diz que o ChatGPT de vez em quando faz. E faz. E ainda na semana passada tive aí um juiz brasileiro que vai ter a carreira muito prejudicada, provavelmente, por não se ter dado conta de uma alucinação jurisprudencial. Isto de citar precedente inventado pelo sistema informático dificilmente será desculpável por alguma corredoria. Bem, mas vocês, para chegarem aqui, e eu lembro de ter um debate quer com Emerson, quer com o Spencer Todd Siddle, é que a vossa jurisprudência inventou, para lá do princípio da tipicidade, uma coisa que se chamou furto mediante fraude. Isto fui traçar isto. Isto é uma jurisprudência do STJ, começou com uma sentença do vosso STJ em 2004, que veio equiparar, por analogia, a subtração de valores de conta corrente mediante transferência aos sacos bancários, seu consentimento correntista a furto qualificado. Mas todo mundo sabendo que registros bancários não são uma coisa, não são uma coisa móvel alheia, nem há aqui uma ação de subtrair coisa nenhuma. É de alterar os dados. É de alterar o valor ou de alterar, fazer uma transferência. E isto, sim, entrou no 155, no parágrafo 4b. Furto cometido por um dispositivo eletrónico ou informático conectado ou não à rede de computadores com ou sem a violação de qualquer mecanismo de segurança, com ou sem a violação de mecanismo de segurança. Lembremos aqui a conversa imediatamente anterior. Ou utilização de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Pois. Houve aqui uma necessidade, haverá tido uma necessidade social que o STJ fechou os olhos ao princípio da tipicidade. Está? Logo no artigo 1º do Código Penal e no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. Acho que penso que Budapeste é uma boa oportunidade de pôr a casa em dia, por a casa não, nem a casa em dia, pôr a casa na ordem, porque não há furto
Porque só há furto de dinheiro se for antes em moeda, mas o papel moeda, através da ficção da incorporação, passou entendido enquanto título ao portador. E com o princípio de posse vale título aplicado a cheques, a promissórias e a notas de banco. Aí conseguimos chegar ao furto. Não a registros informáticos. Furto mediante fraude, a alteração é do registro informático. Esse é o benefício a terceiros e prejudicando patrimonialmente a vítima. E, Emerson, pode voltar ao slide anterior, por favor. Aliás, em Budapeste, e eu quero explorar isso quando tiver tempo até para um projeto comum. Em Budapeste não há nenhuma previsão de extorsão informática no ransomware. Mas se Emerson ler este artigo 8º sem um pré-entendimento, um ataque de ransomware cabe aqui. Vejam. Quando praticado intencional e ilicitamente o prejuízo patrimonial causado a outra pessoa por meio de interferência no funcionamento do sistema, sim, quando encripta o sistema, está a interferir o funcionamento do sistema com a intenção de obter um benefício económico ilegítimo para si ou para terceiro. Só passa a chave assimétrica se houver a transferência à criptomoeda. Onde eu quero chegar é este fenómeno de fraude informática pode ter uma abrangência muito grande. Bom, pode passar aí 2 slides para estarmos para o fim, porque as pessoas já devem estar mais que fartas de me ouvir. Conteúdo. Pornografia infantil. Entra aqui. Dolosa e de forma inautorizada no sistema de computador. Produzir pornografia infantil para distribuição, oferecer discriminar pornografia infantil, ou transmitir pornografia infantil, adquirir para si ou para outrem, para si possuir pornografia infantil. Embora a posse, assim como a pornografia infantil aparente e a pornografia infantil virtual, não tenham necessariamente de ser penalizadas. Em Portugal são. Aí também. Código Penal, 218, letra C, 10 de 2018, sim, que tem divulgação de cena de estupro ou de cena de vulnerável, ou de pornografia, como oferecer, trocar, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive a de comunicação ao sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo, registro individual, audiovisual, contém a ser estupro ou de estupro de vulnerável, então, claro, incluindo criança, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. O consentimento da vítima, que não é válido se for menor. Pode passar à frente. E aqui, isto aqui também entra, encaixa com o ECA. 240-241D. Aqui quase que dá para Brasil aderir à convenção também à Convenção de Lanzarote, da exploração sexual de crianças e pornografia infantil. Falta uma coisa, falta a questão do grooming. Aqui já começa a penalizar quem assiste. Era um problema da lógica da posse. É que a Budapeste é tecnologicamente anterior ao streaming. Exigir posse das imagens no sistema. Assistir, e deve haver poucos atos
mais repugnantes que assistir em direto a uma criança ser torturada e estuprada. Deve ser falta de imaginação, mas quase não consigo, não consigo pensar nada pior. Agora, na lógica, na redação anterior, alguém assistia em direto, não ficava com nenhuma imagem, não tinha imagens. Estou a pensar no cliente, naquilo que produzia, distribuía, as condutas estavam criminalizadas. A do cliente que não ficava com imagens no seu sistema. O streaming tem grandes vantagens para os direitos autorais, mas aqui cria um problema enorme. Que na Europa Lanzarote vê resolver. E Portugal chegou a também uma diretiva da União Europeia de finais de 2012 e Portugal só transpôs tardiamente em 2015. Por umas razões políticas. Aquele só o Código Penal só foi alterado mesmo já quase já na segunda parte de 2015. Finalmente, também não tem problema nenhum, violação de direitos autorais e direitos correlatos. Isto qual é a questão? É que nos atos internacionais, tanto na Convenção de Berna, 1886, quer no Acordo TRIPS, do anexo ao Tratado que criou a Organização Mundial de Comércio de 94 e também do Tratado da OMPI de 96, não está previsto a penalização necessária. Os Estados-partes terão que ter medidas de proteção de direitos autorais, mas não tem necessariamente de ser penal. O que Budapeste faz é inverter a regra. À partida, as obras usadas, entre aspas, de pirataria, de obras em formato digital, deverão ser criminalizados, a não ser, no artigo 10.3, que o Estado-parte tenha outras soluções jurídicas eficazes. Isto ficou de reserva porque há países que não criminalizam atos contra a propriedade intelectual. Aplicam multas à responsabilidade civil, inclusive responsabilidade civil punitiva, mas não entra na responsabilidade penal. Mas isso para o Brasil não é problema nenhum. O artigo 184 do Código Penal penaliza a violação de direito autoral. Este preceito até é criticável, porque é quase é quase um tipo penal em branco. Remete para a Lei de Direitos Autorais, depois terá o conteúdo que a Lei de Direitos Autorais disser. Mas também é assim na Lei de 98 sobre programas de computador. Violar direitos de autor de programas de computador também é crime. Isto é, em matéria de direitos autorais, o Brasil adequa-se. E chegámos ao fim. Estamos aqui há 1h e quase, um pouco mais de 1h30. Isso, professor, muito bom. Bom, isto aqui há muito. Eu tenho muito poucas certezas, mas gostaria de bater com vocês, naturalmente. É porque estão no terreno. Conhecem muito melhor o sistema que eu conheço. Claro, com certeza. Mas com certeza o senhor conhece muito, né? Tem experiência, né, de uma legislação madura, por assim dizer, claro que é advinda de outra cultura, e tem que ser adaptável ao contexto nacional, também culturalmente.
Eu recordo, eu acompanhei... chegar ao mínimo, precisa de chegar ao mínimo o mais rápido possível. Sim. Para que a componente processual penal e de cooperação judiciária e policial possa funcionar plenamente. Sim. Neste momento é o ónus, em linguagem de futebol, a bola está com o time do Brasil. Do Joaquim. Eu vejo assim, professor, eu tenho uma visão um pouco mais crítica em relação à questão da necessidade do Brasil hoje se adequar à Convenção de Budapeste do ponto de vista penal, mas na necessidade de melhoria da legislação procedimental e adequando à Convenção de Budapeste. Por quê? Porque a nossa dificuldade muitas vezes não é o enquadramento, e nessa entrevista que eu fiz no doutorado, os 24 policiais que eu entrevistei, todos eles disseram que todos os casos que eles tinham, eles conseguiam enquadrar em algum momento em algum tipo penal no Brasil. Então, de certa forma, penalmente nós temos legislação. O que falta, na verdade, são processos e procedimentos, e muitas vezes resguardado pelo teor da lei, né? Hoje a própria cadeia de custódia, que o Ezequiel aqui que está acompanhando, além de advogado, também é perito, por exemplo. A própria cadeia de custódia, se a gente for pegar a legislação de 2019, professor, ela, que é o pacote anticrime, ou a lei anticrime, o senhor acompanhou isso também, ela fala na cadeia de custódia, mas em nenhum momento refere à evidência digital, à prova eletrônica. É claro que o contorno do manuseio, do registro das evidências tem que ser feito. É claro que o perito vai lá na ISO 27037, pega as recomendações, aplica na prática, mas uma lei de 2019, em pleno século XXI, de utilização de dados e registro de evidências eletrônicas, não prevê um parágrafo, não prevê um texto sequer sobre a questão da cadeia de custódia da evidência eletrônica. Para mim foi uma falha grande do legislador nesse sentido, nacional, né, do legislador brasileiro. Então, é só uma observação aqui que eu faço nesse sentido. Temos gaps normativos penais, eu apontei vários na minha tese de doutorado recentemente. Quando for publicado, lhe mando um detalhe do livro até Portugal, professor. Se não for até lá, né? Se eu não for até Portugal até lá. Será muito bem-vindo. Mas vou deixar para o pessoal fazer perguntas aqui, Ezequiel, Douglas, Sidney, Marcelo. Por favor, Ezequiel. Sim, mais uma vez agradecer ao professor Manuel Damasceno sobre a brilhante exposição, esse momento de compartilhamento, de aprendizado. A minha pergunta é: aonde nós encontramos a relação integral dos países signatários da Convenção de Budapeste? É fácil, mas se estiver aqui um bate-papo... Tem. É pegar em Google rapidamente. Onde é que ele está? Aqui, Convenção Budapeste. Eu vou pegar rapidamente. Isso. Dos 66 partes. Bom, olha, eu aqui peguei, há uma lista dos que estão, até de datas e tudo. É do Conselho da Europa, né? Sim, mas já tenho aqui com bandeirinhas e tudo, para ficar a Ezequiel. Onde é que está? Aqui, está aqui. Do bate-papo. Aqui tem bandeirinhas e tudo. E depois há uma lista, esta foi mais rápida, depois há uma lista com as datas de assinatura, da assinatura e da... Tá. E da ratificação. Se o Ezequiel procurar nesse mesmo link aí, tem Sim, tem. É diferente, tem ali... Ponte aqui, traduções. Depois, depois das traduções não oficiais, está o português, mas o que lá está a que está em português.
não bate certo nem com a de Portugal, nem com a do Brasil. Isto é curioso, mas pode nos servir como contraponto. Aqui, esta é a tradução oficiosa, que deixei o link, em língua portuguesa. E aquilo que eu falei há pouco... Teoricamente, a versão oficial... É a que está publicada no Diário Oficial da União. Isso, no decreto 14.000. Aqui vejam, olha, artigo 4, interferência em dados, não é a violação. A falsidade informática, aqui aparece no português europeu, burla informática. Aqui temos tido problemas porque aparece como burla, isto é, estelionato. O juiz quer pôr a estrutura do estelionato assim quase a martelo aqui dentro da lei do cibercrime e depois não funciona. Nós sabemos que o nome não é decisivo. Agora, que é suscetível de induzir em erro, é. Sim, porque violação de dados, isto é um data breach, não é outra coisa. Só que aqui é dano a dados, não é um vazamento de dados. É dano a dados. Sim. Quem é que foi... Em inglês, aqui, o inglês ou este português dele é interferência em dados. Não faço ideia quem é que no Brasil apareceu com a tradução violação de dados. Pronto. Estou dando 2 exemplos, creio eu, de erros claros, quer do legislador brasileiro, quer do português. Não estou desculpando nenhum, muito menos o meu. Mas pronto, acontece. Acontece. O professor Marcelo aqui referiu, acho que já tem razão no meu comentário, aqui muito observância de regras mínimas de uma correta guarda de evidências digitais. Mas que com o atraso de ser 2001, a Budapeste tem. Budapeste tem. Sim. E eu não fui explorar a parte de Budapeste aqui. Pronto, aqui no nosso mestrado, essa componente probatória tem sido lecionada na disciplina de informática forense e eu não desenvolvi. Mas também por isso. Eu até estou fazendo, professora, importante, eu e o procurador da República, o Tiago Martins, a gente está terminando um artigo sobre lawful hacking, onde a gente tem um tópico e a gente faz essa tentativa de adequação da Convenção de Budapeste na parte procedimental com a legislação brasileira. Mas em breve a gente vai publicar o artigo aí, certamente, para leitura. Mas há uma possibilidade também de correlação e há um pequeno gap normativo no Brasil de adequação nisso, né? Mas, na verdade, nós temos outros gaps normativos em razão da legislação interna existente aqui. Mas esperemos que as coisas andem. Esperamos. Temos esperança. Bom, mais alguém esteja com vontade de bater? Não, aqui não temos mais pergunta, até em razão do adiantado da hora aí de Portugal, o senhor já deve estar... Sim, são 11, quase 11h30, 11h21. Olha aí. Mas tudo bem. Não. É quando nós gostamos do assunto, isto o tempo passa sem que a gente note. Ok, nós agradecemos então a sua participação, professor, e o seu desprendimento por estudar este tema. Agradecemos sua participação aqui na WB. Muito obrigado, mas eu também tenho aprendido, estudando fontes brasileiras, eu tenho entendido melhor este cá. Eu também. Sim, porque nós quando vemos outro sistema, sendo os objetivos os mesmos, sendo a base e o escultural a mesma,
Depois, se não é bem igual, dá para perceber daí porque é que não será. Sim. Em que aspecto? Isso leva-nos a aprofundar o estudo. E olhar, também olhar de fora para o nosso próprio ordenamento. O que faz falta. Verdade. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Professor Manuel, sem palavras para lhe agradecer a gentileza de sempre, seu E carinho. temos que continuar a pensar em ransomware. E eu ainda estou com bibliografia insuficiente para desenvolver a relação entre o tipo da fraude informática com o ransomware. Eu também. Mas aqui da fraude. Encaixar a fraude. Mas a bibliografia que eu tenho é insuficiente. Aliás, só tenho alguma boa para isso. E os italianos começam por a parte da fraude e depois veem os outros crimes a partir da fraude, em termos doutrinários, e é interessante, porque os outros até podiam lá, quase sendo bem protegido o património, os outros quase cabem lá todos. Sim, a modificação, a destruição, o impedimento, são só vias para obter uma vantagem em detrimento do terceiro. Sim. Mas na lógica do crime contra o património. Uhum. E haver aí uma consumação no crime contra o património, a fraude consumir os outros tipos. Pronto, mas isso é um debate que ainda está aqui trabalhando, estou estudando, mas preciso mais de um aparato bibliográfico mais consistente. Vamos voltar a conversar, com certeza, Não. e vamos voltar a debater. Vamos. Professor, muito obrigado, um grande abraço a todos e todas que participaram aqui, e até a próxima. Professor, nós teremos no dia 4 de dezembro uma Open Class com um promotor argentino, da Fiscalia Argentina, sobre cyberdelinquência na Argentina. Então, outra vamos ver como é que essa segunda-feira pode funcionar. Tá bom. Não vai ser fácil porque eu tenho uma aula em Coimbra na quarta. Perfeito. E tenho que ir a Coimbra, mas sou capaz de estar nessa segunda-feira com a cabeça já numa matéria completamente, tem a ver com dados, mas não tem que ver com crime. Perfeito, até mais, pessoal. Tudo de bom, um grande abraço. Até mais.